Olá, na nossa aula de hoje, sobre a nossa disciplina Química Inorgânica, nós vamos falar sobre os compostos de metais de transição. Lembrando que esses metais de transição são esses aqui em verde na tabela periódica, que ficam entre o grupo dos elementos do grupo S e os elementos do grupo P. Esse elemento de transição, nós já comentamos que eles são bastante importantes para a nossa sobrevivência, porque tem alguns elementos que são essenciais, como ferro, cobalto, cromo, etc. Mas eles também são de grande importância para a sociedade, pois muitos dos utensílios que nós utilizamos dia a dia são feitos por esses metais de transição ou por ligas os contendo. E a localização desses elementos, como nós vimos, depende do preenchimento dos subníveis D desses elementos. Quando são oxidados, esses elementos perdem seus elétrons mais externos da camada aqui dos elementos de transição da primeira série, perdem os seus elétrons inicialmente da camada 4S e depois então é que eles vão perder elétrons da camada 3D. Quando são oxidados, esses elementos perdem seus elétrons mais externos, como comentamos, antes de perder os elétrons do nível D. O ferro 3, por exemplo, que está aqui, ferro 3+, ele vai perder primeiro seus dois elétrons 4s e depois um elétron do seu orbital 3D, ficando, portanto, com a configuração 3D5. O cobalto 2, por exemplo, ele vai perder somente os seus dois elétrons mais externos, ficando, então, com os seus elétrons no orbital 3D7. Esses elementos possuem, portanto, número de oxidação variável, mas o escândio, que é esse primeiro elemento aqui da metal de transição, ele tem sempre o número de oxidação igual a 3. E o zinco tem número de oxidação também fixo igual a 2. Por essa razão é que a IUPAC exclui esses dois elementos, por exemplo, e outros, como de fato sendo metais de transição. Embora, lembramos que na tabela, esses elementos fazem parte do grupo desses metais de transição. Os primeiros metais, que são isso aqui, podem alcançar seu estado de oxidação máximo quando reage com o cloro. O escândio, por exemplo, ele reagindo com o cloro, vai ficar tricloreto de escândio, onde o estado de oxidação do escândio é 3. Da mesma forma que o titânio, ele pode perder, em reagindo com o cloro, perder seus dois elétrons mais externos 4s e dois elétrons 3d, e vai ficar então com a fórmula tetracloreto de titânio. Mas, quando outros halogênios reagem para adquirir o estado de configuração mais alto, seu estado de oxidação mais alto, eles têm que reagir com um oxidante mais forte. E mais forte do que o cloro, como oxidante, é o flúor. Então, por exemplo, o vanádio e o crômio, para atingir o estado de oxidação máximo do vanádio, que é perdendo os dois elétrons do orbital 4s e os três elétrons do orbital 3d, para ficar com o estado de oxidação mais 5, formando então o fluoreto de vanádio. Da mesma forma que o crômio, o estado de oxidação mais alto, nesse caso aqui seria 6, ele vai reagir com o crômio, formando o hexafluoreto de crômio. Então, vejam que depende do elemento para ele reagir com quem, para adquirir o seu estado de oxidação mais alto. O número de oxidação mais 3 é comum para os elementos à esquerda do período, esses elementos aqui, como escândio, titânio, vanádio e crômio. Mas, de forma estável, nunca foi obtido qualquer composto com o níquel 3 e crômio 3, que são aqueles elementos mais à direita da tabela periódica. O número de oxidação mais 2 é comum para os elementos à direita do período, para esses elementos aqui. Assim como o manganês, outros metais podem perder todos os seus elétrons das camadas Ns, que seria 4 aqui no caso, e N-1, que no caso aqui seria 3, mais externas. Por exemplo, o rutênio, no tetróxido de rutênio, ele é um líquido branco e tem propriedade diamagnética, ou seja, ele não tem elétron desemparelhado. No caso específico aí, ele não tem nenhum elétron quando
atinge o seu estado de oxidação mais 8. Então, esse tetróxido de rutênio, ele pode ser obtido por uma reação desse tipo, onde um sal de rutênio 3 reage com um íon periodato e vai formar, então, o tetróxido de rutênio. E o iodo, que tinha estado de oxidação mais 7 aqui, ele vai para o estado de oxidação menos 1, ou seja, é uma reação de óxido-redução. Então, aqui nós vemos que o rutênio, que tinha a sua configuração 5s2 e 4d6, quando ele perde esses elétrons mais externos, né, do orbital 5s2 e 4d6, ele fica então com a configuração sp, e por isso que ele vai formar uma estrutura tetraédrica que é típica do híbrido sp3. O ferro, por exemplo, que está aqui, né, ele pode adquirir o estado de configuração tal em que o seu estado de oxidação seja 6. Numa reação desse tipo, lembrando aqui que o hipoclorito, o cloro aqui é 1+, ele vai reagir com o ferro, oxidando o ferro 3 para ferro 6, e ele vai ser reduzido, o cloro, de +1 para -1. Nesse caso, também, né, o ferro vai ter uma geometria, quando está formando o tetróxido de ferro, semelhante àquela que nós mostramos anteriormente com o tetróxido de rutênio, mas aqui nós vamos ter 2 elétrons desemparelhados no orbital 3D do ferro. Mas, de qualquer forma, a gente vê que o estado de oxidação do ferro aí é bastante alto, é igual a +6. Bem, quando nós falamos de sais inorgânicos simples, como o cloreto de sódio, cloreto de alumínio ou sulfato de cálcio, nós facilmente podemos deduzir os estados de oxidação dos elementos envolvidos nesses compostos. Por exemplo, o sódio, nós sabemos que é um metal alcalino, ele vai perder um só elétron da sua camada mais externa. E o cloro, sendo um halogênio, a tendência natural dele é ganhar um elétron. Então, no cloreto de sódio, o estado de oxidação do sódio é +1 e do cloro é -1. Da mesma forma que o cloro sendo -1, o alumínio vai ser, então, +3. Né? Aqui, no caso do sulfato de cálcio, por exemplo, nós sabemos que o cálcio, como um metal alcalino terroso, tem estado de oxidação +2, o oxigênio é -2, então o enxofre aqui vai ter o seu estado de oxidação igual a +6. Né? Então isso fica fácil para a gente deduzir os estados de oxidação e a composição de um sal simples, simplesmente sabendo as propriedades desses elementos, quais os estados de oxidação que eles atingem. Mas para os metais de transição, as fórmulas químicas desses compostos são mais complexas e, por vezes, fica difícil a gente deduzir qual é o estado de oxidação do metal, por exemplo. Então, de qualquer forma, com o auxílio da tabela periódica, a gente pode analisar as fórmulas químicas dos compostos, sejam de sais simples ou de complexos. Bem, antes de passar para falar alguma coisa de complexos, né, vamos pensar o que ocorre quando nós colocamos, por exemplo, um sal de zinco, no caso aí específico sulfato de zinco, num becker contendo água. O que vai ocorrer de fato é que esse sulfato de zinco vai se dissociar, formando espécies catiônicas e aniônicas. O cátion seria o zinco e o sulfato seria a espécie aniônica, e nós vamos ter que o zinco 2+, como funciona como um ácido, ele vai poder reagir com as moléculas de água, pois as moléculas de água, propriamente o oxigênio, tem pares de elétrons livres que pode funcionar como base. Então vai ocorrer uma atração do tipo ácido e base, onde esse par de elétrons aqui do oxigênio vai ser doado para o zinco, formando então espécies desse tipo. E lembrando que o zinco 2+, ele tem o quê? 10 elétrons no orbital 3D. Então, 4 moléculas de água
vão poder ocupar os orbitais S e P disponíveis para formar uma espécie hidratada com as moléculas de água. Então, no caso, se a gente pensar o que está ocorrendo nesse back com a espécie catiônica, nós vamos pensar que em torno do zinco vai ter uma estrutura tetraédrica do tipo sp3. Então, dessa forma é que nós escrevemos o que ocorre, né, em solução aquosa com sulfato de zinco, colocando aqui 4 moléculas e apenas 4 moléculas de água de hidratação na primeira esfera de hidratação do íon zinco. E, de forma geral, nós escrevemos a estrutura, né, do sulfato de zinco hidratado dessa maneira e não dessa maneira como talvez fosse o mais correto. Aqui nós mostramos, né, que o zinco aqui vai estar formando uma espécie catiônica com a hibridização sp3, então nós devemos imaginar que numa solução aquosa nós temos aqui em volta do zinco 4 moléculas de água, como aqui está ilustrado. E então essas moléculas de água vão ocupar esses orbitais sp3 do zinco. Quando nós pegamos um outro elemento como o ferro, o mesmo sulfato, nós podemos ver aqui que nós temos 6 moléculas hidratando o cátion do ferro. Isso por quê? Porque quando o ferro perde os seus elétrons mais externos, ele ainda fica com 6 elétrons na sua camada 3D. Então, as moléculas de água vão ocupar os orbitais 4s, 4p e 4d, formando um híbrido sp3d2, que vai ser aqui, então, um octaedro, pois o sp3d2 forma uma geometria octaédrica. Então, nós devemos pensar que nós temos uma estrutura do tipo octaédrica interagindo com uma estrutura tetraédrica, que é típico do sulfato. Aqui nós vamos pegar um exemplo do tetracarbonilo de níquel, lembrando sempre que quando a ligação do ligante com o metal é via carbono, nós estamos referindo a uma espécie de organometálico. Então, vamos ver aqui. Como o carbonilo é um ligante neutro, uma molécula neutra, né, quando ele se liga ao níquel, o níquel está com estado de oxidação zero. Então, nós temos aqui, nesse composto, a configuração do níquel igual a 3D8 e 4S2. Então, se nós olharmos o íon livre do níquel, a distribuição eletrônica dele é desse tipo, 3D8 e 4S2. Quando o níquel vai interagir com o monóxido de carbono, né, que está aqui descrito, o que ocorre? O monóxido de carbono é um ligante forte, ele vai forçar um emparelhamento, né, dos elétrons do níquel. E isso vai ficar dessa maneira aqui, onde esses elétrons do níquel, do orbital 4s, vai passar para o orbital 3d. Então, nós ficaríamos com 3D10 e aqui ficaria livre 4S0. Então, esses pares de elétrons do ligante iriam se alojar no orbital 4s vazio e 4p vazio, formando também uma geometria tetraédrica do tipo sp3. Então, aqui está o que nós queremos dizer, né? Lembrando que aqui o níquel tem estado de oxidação zero. Passando para um outro exemplo, aqui no caso da platina ligada a 4 íons cloreto, nós vemos que a platina 2+, tem a configuração 5D8, porque perdeu os seus elétrons mais externos, perdeu um elétron do 6s e um do 5D9, né? E ele vai ficar com esta configuração eletrônica. No caso aqui específico, o cloro vai forçar também o emparelhamento dos elétrons da platina e ele vai ocupar, então, um orbital
da platina, ele quem? O ligante, né, o cloro, né, vai ocupar um orbital 6s e 2 orbitais 6p. Isso vai levar a uma geometria do tipo DsP2, que ela é um tetraedro, perdão, um quadrado planar, né? Então, vejam, né, que no caso aqui, né, o ligante consegue, né, no caso o cloro, né, forçar o emparelhamento desses elétrons aqui e ele vai ocupar, então, esse orbital D, né, que isso gera essa geometria quadrado planar. Então, vejo que depende do ligante, depende do metal, para a gente ter ideia da geometria que o composto vai assumir como um todo, né? Então, por isso, é que é bom a gente sempre ter em mente esses dados aqui. Veja que nós falamos aqui, acabamos de falar, que a geometria DsP2 é típica de quadrado planar. A geometria SP3, sabemos que ela é tetraédrica, né? E a SP3D é uma bipirâmide trigonal, né? Então, a gente tem que sempre correlacionar geometria com híbrido e híbrido com geometria. Isso é uma ferramenta bastante importante para a gente analisar não só, às vezes, o estado de oxidação do metal, mas também a geometria que assume um determinado composto. Isso nós vamos tratar mais adequadamente, mais profundamente em aulas a seguir.